Seja muito bem-vindo à sua super aula de escrita. Eu sou Heloísa Karin, sou escritora da Thomas Nelson, criadora de conteúdo, graduada em História, pós-graduada em Teologia e Literatura. Tenho 5 livros publicados e tô aqui para te dar uma baita aula para você tirar a ideia da sua cabeça e finalmente escrever o seu livro e publicar a sua história. Essa nossa aula vai ser dividida em 9 partes. Vamos começar desmistificando algumas coisas que te dizem sobre a escrita. Depois eu vou te falar o que você realmente precisa para começar a escrever. Como você vai transformar a sua ideia em uma história, como você vai estruturar o seu livro, como você vai lidar com as minúcias da história, como você pode publicar, como você pode divulgar, como você pode vender. E por fim, eu vou te apresentar o meu treinamento com acompanhamento, que foca em te formar um escritor, do início da sua história até a sua presença nos palcos do mundo. Sem mais delongas, vamos entrar agora na primeira parte para desmistificar algumas coisas que te falam acerca da escrita. A questão é simples. Você pode ter o melhor treinamento do mundo, você pode ter grandes mentores. Se você não deixar algumas mentiras para trás, você nunca vai virar um escritor. Então vamos lá, papel e caneta na mão e vamos para a primeira mentira que você pode já ter ouvido. Só chega longe quem tem muito dinheiro. Não, isso é uma mentira. Eu tinha 21 anos, era recém-casada, ainda estava na faculdade. A última coisa que eu tinha era dinheiro para ficar investindo em escrita. Mas olha eu aqui em 2025, publicada pela Thomas Nelson. Então não, nós fomos para feiras, porque sim, você vai precisar investir dinheiro na sua carreira, como qualquer profissão. Mas você precisa investir de forma inteligente. Isso não quer dizer que você tem que ter rios de dinheiro para em si começar a escrever. O que você precisa é de clareza, conhecimento e método. E o resto vem depois. Ai, você tem que escrever o gênero que tá na moda. Não, isso não é verdade. Não existe gênero mágico. O que existe é história boa. E história boa tem em todos os gêneros. Se não fosse assim, toda distopia ia ser um sucesso e toda fantasia ia ser Tolkien. Mas a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Você com certeza já folheou livros nas livrarias atualmente. Então você sabe que as histórias elas precisam ser boas, independente do gênero. Ai, mas eu preciso esperar a inspiração chegar para escrever. De forma alguma. Se você for depender de inspiração, você vai escrever uma vez por mês e vai ficar o resto, os outros 29, 30 dias falando: Deus, por favor, me manda uma inspiração. Quando você é refém na inspiração, você não leva a sua história pra frente. Você precisa de processo e aprender a vencer bloqueio criativo para começar a escrever. Ah, eu preciso saber de tudo antes de começar. Não. Escritores, eles estão constantemente aprendendo. Você nunca vai sentar e tá 100% pronto. A escrita ela é um grande caminho. E como qualquer outra coisa que exige treino, você só aprende a escrever escrevendo. A escrita não é um teste de conhecimentos gerais. É você sentar, começar essa longa jornada e olhando sempre para o seu objetivo. Se eu não escrever perfeito, não vale a pena começar. Sua primeira versão é uma bagunça, sua segunda versão é de ajuste e sua terceira versão começa a se parecer com a sua história final. A grande verdade é que a gente não senta para escrever e ele já vai saindo ali o livro como você vai publicar. Não, você vai trazendo aquelas ideias, melhorando aqueles personagens e a história passa por uma série de revisões. Então você não vai escrever no seu primeiro rascunho a grande história da sua vida. E isso não deve te desanimar. Ai, mas é que eu demoro um pouco e escritor de verdade escreve rápido. Não. Escritor de verdade escreve consistente. Não importa a velocidade com que você está escrevendo, importa o compromisso com o qual você escreve. Você tratar aquilo realmente como a sua carreira. Algumas histórias elas vão ser mais rápidas de escrever, outras mais demoradas. Mas isso diz respeito a uma série de fatores e nenhum deles chega em bons escritores escrevem rápido. Isso é uma grande mentira. Ai, mas é que eu acho que eu sou muito velho ou muito novo para começar a carreira na escrita. A literatura não tem prazo de validade e nem idade mínima. Mary Shelley revolucionou o terror com 18 anos e Tolkien publicou O Senhor dos Anéis aos 60. Então você sempre pode começar, você não tá nem atrasado nem adiantado demais para isso. Ai, ninguém quer ler o que eu escrevo. Não. As pessoas querem ler boas histórias. Se você escrever uma boa história, ela naturalmente vai encontrar um público. Beleza, Heloísa, mas sem apoio eu nunca vou conseguir. Minha família não me apoia muito nisso. Acho que não vale a pena começar. Essa é outra mentira. Apoio é realmente ótimo, mas ele não é primordial. Você consegue trabalhar a sua carreira para realmente chegar lá. Escritores, eles são teimosos por natureza. Então você sim deve começar a escrever independente disso. Quem te apoia é uma consequência, não uma condição. Tá, mas tudo que eu escrevo já foi escrito.
Sim, os temas já foram bem explorados, mas ninguém tem a sua ideia com a sua vivência, com a sua forma de escrever. Você é único. Por mais que você trate de um tema que já exista, você não precisa achar que alguém já escreveu. Pensa só, Harry Potter, se J.K. Rowling tivesse pensado que já tinha fantasia demais e não tivesse dado pra nós a grande série que moldou muitos adolescentes ali nos anos 2000. Você precisa acreditar na sua ideia. É isso que vai finalmente levá-la pra frente. Seu tema pode até ser antigo, mas a perspectiva é inédita porque ela vem de você. Essa junção de várias coisas que aconteceram. Mas eu não tenho tempo. Eu preciso de muito tempo livre pra escrever. Não, você precisa de pouco tempo com profundidade. É melhor você escrever de forma ordenada por 30 minutos do que você ficar 4 horas perdido sem saber onde vai com a sua história. Constância, organização e determinação. Isso leva suas histórias pra frente. Agora que você já acalmou um pouquinho, já tirou essas mentiras da sua cabeça, vamos conversar sobre o que você realmente precisa para escrever a sua história. Talvez você enxergue a escrita como um grande bicho de 7 cabeças. Ai, como que eu vou conseguir escrever um calhamaço, ou às vezes até mesmo um conto? Mas ela não precisa ser difícil, porque a escrita se resume em uma coisa. Você sabe responder a pergunta que você propõe? Já pegou um livro, leu a sinopse dele e falou, poxa, bacana, parece um livro legal. E aí você foi ler esse livro e chegou no final e falou, nossa, mas a sinopse não tinha nada a ver. O autor não respondeu aquilo que ele propôs. A maioria dos erros dentro da escrita tá ligado a você não saber responder a sua própria pergunta. Então aquilo que você precisa pensar na hora que você vai escrever, não é que você tem que usar 10 mil técnicas, é que você tem que saber responder as suas próprias perguntas. Tá, mas agora como é que eu faço isso da melhor forma? Porque tudo bem, eu posso responder uma pergunta, mas existe uma forma melhor dela ser feita, mais lapidada dela ser respondida, mais cativante pro leitor. De fato, para isso você vai precisar disso aqui. Clareza. Não é clareza da história inteira, é daquilo que você quer contar, do cerne da sua história. Uma estrutura mínima. Você não precisa saber, de novo, da história inteira, mas você tem que ter uma noção de qual é o começo, qual vai ser o conflito e como aquilo vai se desenrolar, como aquilo vai acabar. Vai precisar de fundamentos narrativos, personagem, conflito e ritmo. Vai precisar ser constante, porque não existe escrita sem rotina, nem livro sem persistência. Então, entendido essas 4 coisas, pega o seu papel que ao longo dessa aula eu vou te dando algumas atividades para você já começar a enxergar a sua história. Escreve aí uma frase daquilo que você quer falar. Sua ideia. Por exemplo, eu queria falar sobre um filósofo, só que ele na verdade é uma sátira dos filósofos que existem agora. Então ele não vai falar nada com nada, ele vai chamar umas pessoas, mas elas vão achar ele meio desconexo. Talvez esse tenha sido o pensamento de Machado de Assis para escrever Quincas Borba. Com sua frase anotada, vamos lá. Como transformar a sua ideia em uma história? Muita gente acha que a ideia já é a história, mas ela não é. A ideia é nebulosa e a história é direcionada. E entre esses dois existem 4 elementos. O primeiro deles é a ideia, seu ponto de partida. Um cientista cria um monstro. O segundo deles é o tema, do que a história realmente fala. Rejeição, abandono, amor. O terceiro é o conceito, é a virada criativa que dá vida ao tema. E se o monstro fosse mais humano do que o humano? E a quarta é o conflito central, o problema que vai realmente mover a narrativa. O monstro que é amor só recebe desprezo e por isso ele sai em busca de vingança. Mary Shelley nos ensinou o real poder de um bom conceito. Ela pegou, respondeu essas 4 coisas e aí ela fez com que nós olhássemos para o monstro e falássemos, nossa, então na verdade quando a gente pensa em Frankenstein, eu não tô pensando na criatura, estou pensando no criador que, parando para pensar um pouquinho também, é de fato o monstro. Então o grande criador é quem acabou com todas as coisas. Ela fez a gente se apaixonar por uma coisa que geralmente a gente costumava sentir repulsa. Agora que você já fez essas anotações e entendeu esses 4 pontos, vamos voltar para sua folha e fazer isso com a sua ideia. Pega aquela ideia que você colocou, que eu acabei de pedir para você, e transforma ela numa pergunta. E se? O que aconteceria se? Como alguém reagiria se? E se o mundo fosse distópico e o controle da população viesse por meio de câmeras? Talvez um grande irmão. A ideia de 1984. O que aconteceria se criassem um parque de dinossauros? Jurassic Park. E se um homem completamente desacreditado como um marinheiro pegasse um peixe enorme? O Velho e o Mar.
Essa vai ser a pergunta central da sua história. É a partir daí que você vai começar a destrinchar aquilo que você precisa colocar para chegar na sua ideia, para completar o seu conceito. Fez sua pergunta? Maravilha! Sua história ainda está abrangente, mas agora você já sabe o que precisa responder. E sabendo disso, a gente vai agora para a estrutura da sua história. Esquece as fórmulas mágicas, esquece aula que te dá dor de cabeça e esquece os modelos complexos. Nós vamos trabalhar com um modelo mais seguro, a estrutura dos 3 atos. A estrutura de 3 atos, ela vai basicamente dividir a sua história em 3 partes, e aí você vai saber quanto você precisa colocar de perguntas, de resoluções em cada uma dessas partes. Então ela vai se dividir em início, desenvolvimento e final. 25% da sua história é contando o início, 50% é contando o desenvolvimento e 25% é contando o final. Então vamos lá, o primeiro ato, o início, a apresentação. Ele precisa apresentar o mundo, o protagonista e o conflito central. A sua ação principal aqui é desenvolver como é a vida do protagonista, em que momento ele foi encontrado. Então ele é um menino que mora na casa dos tios, não conhece magia, só que ele faz algumas coisas esquisitas. Aquele é o ambiente de Harry Potter, esse é o início da saga. É no início que você vai ter o momento chave, que é aquele momento onde ele é chamado para a aventura, em que Hagrid derruba tudo e fala: Harry, você é filho de bruxos e eu estou te levando para Hogwarts. É o evento que dá início a toda a aventura e tira o protagonista daquele lugar onde ele vive para levá-lo para tudo aquilo que ele vai viver. O seu principal objetivo aqui é agarrar a atenção do público e ensinar, mostrar para eles quais são as regras do jogo, como o seu mundo funciona. Ele tem magia, quem é o personagem, qual a idade dele, o que ele teme, o que ele vai fazer, quem chamou ele. Tudo isso precisa estar estabelecido aqui no começo. A sua história não pode tratar com algo central lá pro final dela. Então, não é na página 300 do seu livro de 400 páginas que você conta que seu personagem é loiro. Coisas estruturais que vão ser necessárias para o seu leitor entender todo o desenvolvimento precisam ser faladas aqui. O segundo ato é o meio, o confronto. Esse é o ato mais longo, ele é o centro da sua história e é onde o protagonista luta para chegar no seu principal objetivo. A principal coisa que você precisa fazer aqui é fazer o seu protagonista enfrentar obstáculos. Aqui, os traumas que ele pode ter, as coisas que vão vir contra ele precisam ficar muito claras. É aqui que ele vai enfrentar resistência para chegar no seu objetivo. E isso é algo muito importante. A sua história precisa ter algum tipo de resistência, independente do gênero dela. Todo gênero a gente precisa encontrar um protagonista que ele quer algo e tem algum motivo pelo qual ele não chega nesse algo. A resistência é bacana que ela seja algo que mostre que, de fato, ele não conseguiria vencer isso tão rápido, mas também não seja aquela coisa caricata. Outro problema que a gente encontra em histórias é o seguinte: o mundo tá acabando. O personagem precisa salvar o mundo. E ninguém nunca conseguiu. Eles estão há 400 anos nessa guerra, estão tentando, estão indo. Aí o seu personagem, um menino de 11 anos, chega lá e resolve um problema milenar assim. Por que ele resolveu assim? Geralmente esse tipo de resolução não é bem aceita porque parece que a história é preguiçosa. Então você precisa realmente dar uma motivação. Então é nesse momento que o seu personagem vai sofrer suas derrotas, vai aprender novas habilidades, vai enfrentar obstáculos. E aqui a tensão ela precisa ir aumentando gradativamente. É no segundo ato que você precisa ter o ponto de virada. É aquele momento onde tudo parece perdido, mas eles vão conseguir. Eles vão enxergar uma nova saída, eles vão pensar numa nova forma, vão encontrar uma nova pessoa pro grupo. Aquele ponto que vai mostrar pro seu leitor que a sua história tá caminhando para a resolução de tudo aquilo que foi aberto lá no começo. O seu objetivo principal nesse meio é aprofundar o conflito e desenvolver o personagem. É nesse momento que a Katniss vive os Jogos Vorazes. É nesse momento que Harry Potter se aprofunda nas matérias em Hogwarts. É nesse momento que Winston começa a duvidar de tudo e começa a correr contra o grande irmão. E por fim, você tem o terceiro ato, que é a grande resolução. Aqui você vai resolver o conflito e concluir a sua história. Aqui, a ação principal é que seu protagonista precisa chegar no confronto final contra essa pessoa, contra um obstáculo, de novo, independente do gênero. E tudo deve ser feito assim, você traz um grande clímax, chegou, eles estão cara a cara, eles vão conversar, vão resolver o relacionamento, ele vai para aquela briga, o protagonista vai vencer ou perder o conflito, você vai começar a desacelerar o ritmo e vai trazer a resolução. Qual foi o desfecho? Depois de tudo que ele passou, depois de tudo que foi apresentado, como o mundo ficou, como ele ficou, por que ele ficou assim, você precisa começar a fechar
tudo aquilo que você abriu, responder todas as perguntas que você estipulou. Aqui você precisa de um final satisfatório e conclusivo para sua obra. Se você vai escrever uma trilogia, uma série de livros, é aqui também que você precisa fechar o primeiro arco da sua história. Qual é o problema que você resolveu no primeiro livro? Ele precisa ser fechado aqui, e aqui você vai colocar o gancho para o seu segundo livro. A estrutura dos 3 atos é muito simples. Ela te ajuda a ter uma noção daquilo que você precisa trabalhar. Sabendo que o meio da sua história precisa ser maior, você começa a entender o que você tem que desenvolver. Você começa a entender que perguntas você vai colocar no começo que vão gerar novas perguntas para você colocar nesse desenvolvimento. É a estrutura mais simples de se escrever e é a que se encaixa da melhor forma em todos os gêneros. Fantasia, distopia, romance, ficção científica, romance policial, ficção histórica. E não pense que porque ele é simples é algo que você deve deixar pra lá. Ah não, Heloísa, eu não quero escrever algo desse jeito. Ele foi poderoso o suficiente para sustentar Dom Casmurro, Orgulho e Preconceito, O Nome da Rosa, Jogos Vorazes. Então, ele é literalmente aquela frase, o básico que funciona. Fechado isso, volta para sua folha, vamos para sua ideia. Descreve agora o seu livro em 3 linhas, 3 frases, um para cada ato. Então, o início vai ser isso, o desenvolvimento vai ser isso e o final vai ser isso. Respira, escreve com calma. E quando acabar, parabéns, você acabou de dar nome ao esqueleto da sua história. Tendo essas 3 frases, agora é só você começar a puxar o que você vai fazer para que isso chegue a um final. E para isso você vai utilizar das minúcias da história, que é o que a gente vai ver agora. Isso daqui transforma suas páginas soltas em uma boa história. E a primeira coisa que você precisa, não é novidade para você, é de um bom personagem. Mas como eu faço um bom personagem? Simples. Ele precisa ser um personagem tridimensional. Ele precisa ter desejo, ferida e contradição. Esse personagem, ele tem esse nome porque o seu leitor não pode ter a sensação de querer um personagem raso. Na folha de papel, 2D. Seu leitor precisa entender, nossa, ele é humano. Eu penso assim, eu passei por isso, conheço alguém que passou por isso. Isso é que vai trazer peso e que vai deixar o seu personagem marcado na cabeça do seu leitor. Nós nos identificamos quando pessoas passam pelas mesmas coisas que nós. Ai, eu tinha uma família assim assado quando criança. Eu também tinha. Nossa, você passou por isso, passou por aquilo. E assim surge uma amizade. Você precisa pensar dessa forma na hora que estiver criando seus personagens. Precisa pensar que ele tem que criar uma amizade com o seu leitor. E assim a sua história vai ficar inesquecível. Você precisa pensar que aquilo que você está mostrando da sua história é um recorte da vida desse personagem. Ou seja, ele precisa ter tido uma história antes da história começar. A não ser que o seu personagem nasça literalmente na folha 1 da sua história, ele precisa ter um passado. Quer um exemplo de um personagem que tem uma história para antes da história começar? Quando a gente vai assistir Como Treinar Seu Dragão, nós percebemos que o Soluço ele não é muito bem visto lá em Berk. E isso tem um motivo. Como ele sempre lidou e como ele cresceu, como ele era na vila. E é por isso que Como Treinar Seu Dragão começa exatamente daquele jeito, com todo mundo enfrentando os dragões e o Soluço ajudando ali com as armas. Esse personagem, ele tem que ter contradições. Você tem contradições. Eu tenho contradições. Ai, Heloísa, que tipo de contradição? Ele quer salvar o mundo e não gosta de ninguém? Não. Pode ser que ele tenha uma contradição mais profunda, que é o caso desse exemplo que eu te dei. Mas pode ser que ele tenha uma contradição mais básica. Por exemplo, eu detesto bagunça e sou extremamente bagunceira. Isso é uma contradição na minha vida. O seu personagem ter isso faz dele um personagem mais humano. Esse personagem precisa fazer escolhas difíceis. A vida de ninguém é, nossa, como foi simples fazer essa escolha. Eu escolhi fácil a minha faculdade, entrei no meu emprego dos sonhos. Nós passamos por contradições. Nós abrimos mão de algumas coisas para viver outras coisas. O seu personagem precisa ter isso. E aqui o mais importante, o seu personagem ele não tá ali para servir a sua trama. Ele tá ali porque ele tem vida e você escolheu focar a câmera nele. Pensa no seu mundo como algo amplo. Você, como escritor, tem uma câmera. E aí você tá olhando pro seu mundo e falou, bom, eu quero mostrar o mundo, eu quero mostrar o show de Truman pela visão do Truman. Não pela visão das pessoas que estão aqui trabalhando para que tudo isso aconteça. Então, esse é o seu papel. Aquele personagem tá vivendo a vida dele e você está mostrando isso. E por fim, a ferida é algo muito importante. É aquilo que vai acontecer com o seu personagem, que vai fazer com que ele veja o mundo de uma outra forma. Então, por exemplo, ele é órfão, e aí, quando ele encontrou uma família, quando ele encontrou pessoas que o apoiavam, aquilo foi muito importante. E a partir de agora, ele toma decisões para não perder essas pessoas.
Ou seja, ele teve uma ferida na infância, encontrou algo que supriu aquele desejo latente que ele tinha, e a partir de agora, as decisões dele são sempre para defender essa família, defender esses amigos, defender essa namorada, e isso vai moldar a forma como ele vai lidar com os conflitos que vão aparecer ao longo da história. Tudo isso vai fazer do seu personagem um personagem profundo, tridimensional e inesquecível. Agora, vamos voltar para sua folha e vamos falar sobre a sua história. Pensa no seu personagem. Coloca aí uma motivação que ele tem, uma ferida que ele tem e uma contradição que ele tem. Pensando sobre isso, você vai começar a dar voz para esse personagem. A próxima minúcia é o conflito. Conflito é a força que impede o seu personagem de conseguir aquilo que ele deseja. Por que uma criança não consegue alcançar algo que está no armário alto? Porque ela não tem altura. Esse é o conflito da criança. Todo mundo tem um conflito, seja ele simples, seja ele difícil. E o conflito faz com que nós estejamos determinados para algo. A gente mede qual é o conflito de alguma coisa. Sem conflito não tem história. Você tá narrando alguma coisa e o seu leitor, tá bom, né? Nada tá acontecendo, nada deixa ele preso na cadeira pensando, meu Deus, o que vai acontecer? E você tem dois tipos de conflito na hora que você tá escrevendo. O conflito externo e o conflito interno. O interno são as dúvidas, os medos, a fé. E o conflito externo é o mundo, a política, o tempo, a sociedade. Dois grandes exemplos para você tirar de letra quais são esses conflitos são Dom Casmurro e Admirável Mundo Novo. Dom Casmurro é um claro exemplo de conflito interno. O problema tá na mente do Bentinho. Ele é o juiz, o réu e o promotor da sua própria dúvida se Capitu traiu ele ou não. Já Admirável Mundo Novo é um claro exemplo de conflito externo. O problema tá no mundo ao redor de John. A estrutura de poder, as regras e tecnologias da nova sociedade, as forças que ele tenta ativamente superar ou fugir. A luta do John é contra o grande outro, essa sociedade, e a luta do Bentinho é contra a sua própria mente. Agora vamos voltar para sua folha. Com base naquilo que você já pensou para a sua história, qual seria o maior conflito? Ele é interno ou ele é externo? Anota aí dentro da caixinha do seu personagem. A próxima coisa que você precisa se atentar é com as cenas. Elas precisam ter um determinado ritmo e elas precisam ser contadas de uma forma que vai prender o seu leitor. Só que para isso, você não tem uma regrinha mágica. Se você tiver 3 frases e terminar com uma pergunta, a sua cena é eficaz. Não é assim que funciona, mas a gente tem um checklist pra gente saber se aquilo deveria estar ali ou se a gente pode excluir essa cena do nosso manuscrito. A primeira coisa que você precisa saber é que você não escreve capítulos, você escreve acontecimentos. Sabe quando alguém vai conversar com você e fala assim, nossa, fulano tava daquele jeito, né, naquela festa. Aí ele vira e fala, menina, é porque você não sabe o que aconteceu na família do fulano. O outro quase que senta ali junto com você e fala, meu Deus, me conta. E aí você começa a contar e você dá uma tônica. Não, porque a mãe do fulano, porque a tia do fulano, porque a avó do ciclano. E vocês começam a desenterrar toda a família daquela pessoa porque você vai contar com propriedade. É isso que você faz na sua história. Você precisa chegar no seu leitor e falar, você não sabe. Bentinho não tá achando que Capitu traiu ele. Por que Bentinho tá achando isso? Aí você senta o seu leitor com você e fala, então, quando eles eram crianças, você reparou que o Bentinho só sabia que gostava da Capitu? Quando alguém falou, você viu que Bentinho tá de namorico com a vizinha? E aí ele começa a perceber as coisas. É isso que você precisa fazer com as suas cenas. Então, um breve checklist do que seria uma cena eficaz para você saber se, tô acertando no ritmo ou coloquei algo desnecessário, é o seguinte. Primeiro, existe um desejo claro? O que você quer mostrar com aquilo? Por que o seu personagem tá falando aquilo? Segundo, tem um conflito ou uma tensão acontecendo? Se ele não tiver isso, provavelmente a sua cena tá muito xoxa. Terceiro, essa cena muda alguma coisa pra história? Aqui é importante ressaltar uma coisa. Não são todas as suas cenas que vão ser cruciais pra sua história continuar. Mas elas precisam trazer alguma coisa. Então sim, essa cena muda algo pra história, porque eles precisam andar nessa rua pra chegar no teatro onde eles vão finalmente se beijar pela primeira vez. Então a cena deles andando na rua é importante. É mais importante do que o casal ficando junto? Não é. Mas ela é relevante para que o seu motivo central aconteça. Então é aqui que a gente pensa se essa cena é de fato importante pro desenvolvimento da história. A sua cena tá num ritmo apropriado? Eles estão lá na batalha. Estão correndo com a espada. E aí o seu personagem tá lá jogando os outros pra longe e na cabeça dele só tá passando na última coisa que ele comeu.
Se não é uma cena de flashback, se aquilo não vai ter impacto, às vezes ele tá pra morrer e passa a vida toda na cabeça dele, você precisa ajustar cenas rápidas e cenas lentas. O seu personagem precisa ter condizente com a cena que tá acontecendo. O casal não tá brigando pensando no dia que eles foram no piquenique. Harry Potter não tá matando Voldemort pensando como ele queria ter levado a Cho lá no baile no quarto filme. Entendeu? Ele precisa estar ali dentro daquela cena, vivendo aquela cena. E por fim, se ela estiver finalizando o seu capítulo, ela tem algum gancho que vai fazer o seu leitor falar, não, só mais um capítulo. Eu preciso saber só mais o que vai acontecer depois desse daqui, porque ele terminou muito bom. Ou ele gera alguma coisa pro final da história. Foque sempre em trazer esses ganchos pra você prender o seu leitor pra ele querer continuar. Pra ele não tratar a sua história assim, ok, li as 5 páginas do dia, amanhã eu volto pra ler as próximas 5 páginas. E sim pra ele viver, não, eu já li as 50 páginas do dia, mas eu preciso ler as 51. Eu quero saber o que vai acontecer no próximo universo. Uma coisa muito importante na hora que você está escrevendo cenas é usar diálogos. E é disso que a gente vai falar agora. O diálogo, ele precisa ser algo natural. O seu personagem não vai chegar e explicar algo para outra pessoa que vive no exato mesmo mundo que ele. Você não pode usar o diálogo como um recurso para mostrar algo para o seu leitor, no caso de explicação estrutural da história. Então vamos supor, eu sou casada com o Gerson. Eu não chegaria para ele e falaria, ei Gerson, você pode pegar meu marca-página, aquele que está lá na sala, no andar de baixo, perto da estante de livros, aquela que nós temos na sala. O Gerson sabe que nós temos uma estante de livros na sala e sabe que a sala fica no andar de baixo. Eu não precisaria mostrar pra ele, falar pra ele onde tá uma coisa, onde ele vive. Então você não pode fazer isso com a sua história. Os seus personagens precisam ter diálogos naturais. Como eu falaria pro Gerson? Gé, pega meu marca-página que tá lá na sala, por favor. Ele ia descer, porque ele sabe onde fica a sala, sabe onde ficam os marca-páginas, e ia pegar. Quando você for escrever a sua história, você precisa ambientar o seu leitor antes, não durante o diálogo. Então, eles moravam numa casa de 2 andares, onde a sala ficava embaixo, ela tinha uma estante, e aí você ambientou, e explicou por algum motivo, e Heloísa estava sentada no escritório. Então, ela percebeu que precisava de um marca-página. Pediu pro Gerson, pode pegar uma marca-página? Gerson se levantou, desceu as escadas. Tá vendo como você vai colocando a ambientação enquanto os personagens estão fazendo alguma coisa e não no diálogo? O erro do diálogo é um erro que muitos escritores cometem, mas a gente precisa prestar atenção. Então é no diálogo que você vai passar sentimentos, ideias, mas nunca algo estrutural da sua história. E por fim, você precisa de ritmo. Nós temos 2 tipos de ritmos centrais para as histórias: o rápido e o devagar. Com o ritmo rápido, você costuma descrever cenas de luta. E para trazer essa sensação de rapidez, você utiliza frases mais curtas com cenas de ação. Geralmente quando está mandando fazer alguma coisa. Ele andou, tirou a espada, levantou, a luz do luar o iluminou e ele, por fim, cortou a cabeça do seu inimigo. Já o ritmo devagar, você usa em cenas onde ele vai pensar, vai refletir sobre algo, falar algo para alguém mais sentimental. Para isso, você pode usar frases mais reflexivas, um pouco maiores. Enquanto andava pela beira da piscina, Heloísa ficou lembrando de sua trajetória como escritora. Tá vendo? Você já trouxe o seu leitor para esse momento onde ela vai refletir sobre um período da sua vida. E não tenha medo de usar o ritmo lento, porque ritmo lento não é igual a história chata. Você precisa saber quando usar. Uma história pode ser muito chata tendo um ritmo muito rápido. Sabendo dosar, você vai trazer muita profundidade para sua história. Agora que você já entendeu esses conceitos, você está pronto para realmente sentar e começar a sua história. Você já fez algumas anotações no seu papel, então você pega ele agora que eu vou te ensinar a criar sua escaleta. Independente de ser um escritor jardineiro ou arquiteto, você precisa de organização. Sem organização, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, vai pegar suas ideias e para montar a escaleta, você vai pensar a seguinte coisa. A escaleta, ela é basicamente o esqueleto da sua história. Já pensou no esqueleto do corpo humano? Cabeça, os braços, o tórax. Percebe? Tudo no lugar certo, seguindo uma determinada ordem, pra gente ter um ser humano funcional, pra gente ter um ser humano normal. Então você precisa fazer isso com a sua história. A sua história precisa ter a cabeça, o começo dela, ela precisa ter o corpo, o meio dela, ela precisa ter as pernas e os pés, final da sua história. Ela precisa seguir uma determinada ordem para ela ser uma boa história. A escaleta não é nada mais, nada menos do que você anotar coisas que vão acontecer para você seguir uma lista, seguir uma ordem. Então,
Harry Potter mora com os seus tios. Começo da escaleta. Ele começa no mundo real e ali a gente vai descobrir o meio onde ele vive. Então, aos 11 anos de idade, ele recebe uma carta. Ok, faz parte do começo, mas tá descendo, ó, então ele recebe uma carta, e aí vão queimar, vão ser mais cartas e mais cartas, vão fugir, Hagrid vai chegar. Tá vendo como a história ela tá caminhando? A escaleta é isso, é a lista de coisas que vão acontecer para você não se perder na sua história, porque acredite em mim, você vai se perder na sua história. Ela serve para você conseguir manter essa organização, até para saber o que você ainda não colocou. Então vamos supor que uma cena muito importante é o seu personagem conversando com a mãe. Mas aí, no meio da cena de ação, no meio de um conflito que ele teve, de uma pessoa que ele conheceu, você acabou esquecendo dessa cena e a sua história ficou assim um grande clímax emocional que ela precisava. Então é na escaleta que você fala, já escrevi isso daqui, e aí você vai conseguir chegar onde você gostaria. Nada de bicho de 7 cabeças, é só a ordem, começo, meio e fim, que vai levar a sua história até o ponto final. Tendo entendido isso, tô pronto, vou escrever a minha história. Escrevi, e agora? E agora, você vai passar por alguns processos. Você vai mandar a sua história para revisão, você vai revisar a sua história. Bom, tem que ajustar esse ponto, fazer isso daqui, escrevi essa palavra errado, e vai fazer esses ajustes necessários. Fez tudo o que era preciso, todos os profissionais trabalharam, pronto, manuscrito pronto. Como você publica a sua história? Existem duas formas de você publicar. De forma tradicional, que é com uma editora, e de forma independente, você mesmo abrindo suas demandas. Vou falar da editora porque ela é mais simples. Quando você tem uma editora, você vai enviar o seu manuscrito e ali você tem uma equipe que vai fazer a revisão, vai devolver para você e você vai trabalhar junto. Você não vai colocar dinheiro, não vai mexer na capa, não vai mexer na distribuição. A editora que vai fazer tudo isso. A questão é que não é tão simples publicar por uma editora. Você precisa chegar lá e geralmente você chega lá sendo um autor independente que tem ali um determinado destaque. O Gerson vai falar um pouquinho sobre isso na sua postura na hora de vender o seu livro. Mas tenha em mente que você não precisa de uma editora para publicar. Isso porque, muitas vezes, algumas prestadoras de serviço se aproveitam de pessoas que têm um pouco de receio de publicar o livro independente e aí elas cobram contratos absurdos que acabam te prendendo. Não te dão a liberdade de um autor independente, mas também não distribuem, não são como uma editora tradicional. Então, tome cuidado com isso. Então, se você for publicar por uma editora, Thomas Nelson, Record, Companhia das Letras, Mundo Cristão, Quatro Ventos, Príncipes, Buzz, você vai participar de um processo específico da editora, que vai trazer ali todo o seu momento de edição até a publicação e distribuição do seu livro. Mas, se você for publicar independente, presta muita atenção, que a gente tem alguns passos. Primeiro, você precisa registrar o direito autoral da sua obra. Você vai fazer isso na Câmara Brasileira do Livro. Seu livro precisa estar pronto, lá você vai fazer o cadastro, vai subir a sua obra e vai ter o seu certificado de direito autoral. A partir daí, você vai começar a trabalhar na diagramação do seu livro. A diagramação para e-book, quando você for publicar ele na Amazon, e a diagramação para livro físico. Existem pessoas que trabalham com isso, são os diagramadores. É esse tipo de profissional que você procura. Na hora que você for diagramar o seu livro físico, você vai escolher se quer que ele tenha o tamanho 15 por 21, que são os livros menores, geralmente nós encontramos eles com facilidade nos eventos literários, e os 16 por 23. São os dois tamanhos mais utilizados pelas editoras. Tendo escolhido isso, vai dar início ao seu processo de diagramação e depois, quando tudo estiver pronto, ele vai voltar para você. Aí você pode fazer a capa do seu livro, contratando um designer ou um ilustrador, e ali ela precisa ter a essência da sua história. Estude melhor aquilo que o seu público gosta de consumir para você ter uma capa assertiva. Para não acontecer da sua história ser para um público, mas a sua capa chamar outro público. Então preste atenção para que tudo no seu livro orne bem. Tendo a capa feita e a diagramação feita, chegou a hora de você ir atrás de gráficas. A grande dica para você na gráfica é o melhor preço na melhor qualidade. Então, às vezes, você mora num estado mais distante de São Paulo, por exemplo, onde o frete é um pouco maior. Você precisa colocar isso na balança. É você que está pagando todas essas coisas. E isso vai impactar o seu preço final. A única coisa que você precisa se atentar é que atualmente o mercado tem consumido muitos livros com página amarelada. A página branca é mais barata, porém, os leitores têm uma grande resistência com ela.
Então, na hora que você for solicitar um orçamento para gráfica, deixe claro que você quer a página amarelada na sua história. Se você for fazer a seleção ali por algum tipo de formulário, essa página é a pólen 80 gramas. Essa 80 gramas é a gramatura da página, né? A finura, por assim dizer. E o pólen é essa cor amarelada que você está acostumado a ver na maioria dos livros atualmente. Quando você é autor independente, você vai atrás de gráfica para imprimir o seu livro quando você for para algum tipo de feira, algum tipo de evento literário. Uma Bienal da vida, às vezes um evento aí na sua cidade, porque é lá que vai fazer sentido você imprimir livros. Não é muito bacana você imprimir para deixar estoque na sua casa, principalmente se você está começando. Então, às vezes, você nem tem espaço para isso e o livro pode ser danificado. A melhor coisa para se fazer, sendo autor independente, é imprimir sob demanda, para você ir para uma determinada feira ou quando você abre uma pré-venda. Nesse papo de pré-venda, existe uma forma certa para você divulgar suas histórias no seu perfil, para não ficar aquela coisa muito chata e para você finalmente encontrar quem é o seu público. E para isso, o Gerson vai te explicar como se posicionar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gerson Nascimento, sou autor publicado pela Thomas Nelson Brasil, pelo seu selo Histórias. Sou marqueteiro aqui dos conteúdos da Elo, formado em marketing. E vou ser o seu professor de criação de conteúdo, postura e eventos. Cara, vai ser show de bola. E aqui a gente quer estar entregando para vocês um conteúdo de valor nessa nossa aula gratuita. Então, posto isso, bora lá. Aqui nós vamos falar sobre criação de conteúdo, vendas e postura em eventos. Então, comecemos pela criação de conteúdo. Bom, pessoal, o que rola com a criação de conteúdo? Hoje, o nosso feed infinito, né, em vertical, ele nos entregou, né, uma mentalidade que a gente pensa em criação de conteúdo, de consumo de conteúdo em si. Consumo. Mas a internet não começou assim, sabia? Quando a gente olha para os saudosos anos 2010, lá quando a internet estava começando a ter os primeiros booms de rede social, até um pouco antes disso, quando a gente olha para Orkut, por aí vai, a internet começou com a proposta de ser um cybercafé, de ser um local de encontro online, um encontro digital, onde as pessoas poderiam criar comunidades. E galera, nós resgatarmos isso é imprescindível quando a gente fala sobre conteúdo nas redes. Você já deve ter visto, né, aquela pessoa que cria um conteúdo às vezes engraçadinho. A pandemia de 2020 fez isso com a gente. Então era muito videozinho de dancinha, era muito coisinha para chamar atenção, mas com pouquíssima substância. Então a pessoa ia tentar vender uma publicidade, não conseguia. A pessoa ia tentar vender uma criação artística, um livro, como é o seu caso aqui, querido escritor, não conseguia. Né? Então você precisa criar senso de comunidade. E a primeira coisa que você faz isso é entregar um conteúdo de valor. O que eu percebo quando eu vejo muitos escritores? A pessoa pega o seu livro, que ela escreveu com todo amor, todo o carinho do mundo, ela mostra ele e aí faz uma dancinha, ou dá uma risadinha, ou coloca uma dublagem, ou fala, se você já leu o livro tal, leia esse livro aqui. Ok, eu entendo, bacana, acho que tem o seu lugar. Mas vem cá, não é muito melhor você aglutinar um grupo de pessoas, você tratar esse grupo de pessoas, você apresentar um conteúdo bacana, uma análise literária, você mostrar como foi os bastidores da escrita do seu livro, essa galera se conectar com o autor, e aí quando você abrir um carrinho, quando você lançar o seu livro, você fazer essa entrega aí, bum, pegar assim, um grande número de vendas e pessoas sendo fãs da sua obra e do seu trabalho, e quando você for escrever outros livros, você já tem um público aquecido. Foi isso que nós fizemos com o conteúdo da Heloísa. Chegamos ao ponto de zerar estoques de livrarias em 40 minutos, quando a gente, né, tratava a galera, lançava um vídeo bem assertivo, direcionava a galera e fazia isso. É aquela coisa que eu sempre digo, galera. Vocês vão ver eu falar muito isso no curso, no nosso treinamento. Qual que é melhor? Você lançar 10 conteúdos falando sobre o seu livro, sobre o seu sonho, sobre a sua escrita, bacana, ou você lançar 10 conteúdos legais, que a galera entenda valor, que a galera fique, que a galera te siga, e desses 10 você fala sobre o seu livro só em 2, mas esses 2 valem por 20, 30 dos outros? Cara, a resposta é óbvia. Né? Eu percebo muito isso também em crescimento de redes. Então, às vezes a pessoa ela faz esses videozinhos bobos, ela pega o vídeo que estoura, bum! Ela sempre pega ali seus 5, 10 mil visualizações.
ela pega 200 mil visualizações, 500 mil, 1 milhão, e aquilo reverteu para ela incríveis 100 seguidores. O que valeu? Nós temos vídeos no perfil da Heloísa que eles sozinhos geraram 10, 20, 30 mil seguidores. E por que isso? Porque as pessoas elas entram e elas têm a mentalidade de série. E aqui já vem um segundo ponto para vocês. Acontece muito dentro do perfil da Heloísa da gente criar séries diferentes de diferentes assuntos. Todos, claro, dentro de um ramo literário, né, a gente consegue falar de livros, falar das nossas ideias, da nossa fé. E as pessoas, elas veem isso, e quando elas veem o vídeo que ela gosta, ela vai lá, ela entra no perfil, cara, ela vê que tem outros 10, 20, 30 vídeos similares com o que ela viu. A gente achou o nosso formato criativo. Ela olha isso, o olho dela brilha, e ela vê mais um conteúdo, e vê outro, e vê outro, e vê outro. A gente só vai vendo a notificação de like, de curtida, até que fulano começou a seguir. E isso vem a centenas, aos milhares por dia. Não é incomum quando um vídeo performa acima da média, as pessoas entrarem no perfil e todos os vídeos próximos crescerem muito junto. Gerson, mas efetivamente, como que eu crio bons conteúdos? Bom, seus conteúdos eles têm que ser divididos em 3 grandes pilares. A gente fala bastante sobre isso no curso. O primeiro é o que a gente chama de hook, gancho em inglês. O outro é o desenvolvimento do seu vídeo e o outro é o seu CTA, seu Call to Action. Você chamar a pessoa para fazer alguma coisa, comentar algo, vem me seguir, entra nessa lista de pré-inscrição do meu livro e por aí vai. O que faz um hook ser bom é quando você consegue criar o sentimento ou de conflito ou de identificação. Exemplo prático para vocês. Em vez de eu chegar e começar o vídeo assim: oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gerson, eu quero falar para vocês sobre o meu novo livro e eu gostaria muito... Cara, no oi pessoal, a galera já saiu do vídeo. Agora, olha que diferente quando eu falo: você já teve medo de não vender o seu livro? Eu já. E foi assim que eu consegui X resultado. Ou, eu me identifiquei com esse cara. Eu já tive essa preocupação. Deixa eu ver o que ele tem para falar. Você prendeu a atenção da pessoa. Agora, falando de conflito. Olha, esse livro aqui performou super mal na abertura, mas eu já vendo X por mês. Quero falar como. Peraí, como que o livro performou mal quando ele abriu o carrinho, mas depois ele performou super bem? O que aconteceu com esse conflito que ele resolveu de maneira positiva? Trazendo isso para um conteúdo literário, em vez de você falar: oi pessoal, eu estou aqui para analisar o livro Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis no ano de... Já saí do vídeo, cara. Nem precisa falar mais. Vem cá. Capitu, traiu ou não traiu o Bentinho? Eu sei que você viu isso na sua escola, mas agora eu quero mostrar fatos. E o vídeo se desenrola. Percebe? No desenvolvimento, galera, não tem segredo. Pensa que é uma conversa. Gente, pelo amor de Deus, você tá fazendo um vídeo gravado. Você pode parar, você pode pausar, você pode cortar. Inclusive, na jornada do escritor, a gente tem um módulo para falar só sobre ferramentas de criação de conteúdo, onde a gente vai ensinar vocês a editar vídeos e posts. Mas voltando para cá, por que eu tô falando tudo isso? Que eu vejo galera que às vezes até começa o vídeo legal, mas no meio do vídeo começa né? É que esse vídeo aqui, né? Calma, flor do campo, lírio dourado. Você pode pausar o vídeo. Eu tenho medo da câmera. Gente, eu juro pra vocês, nós trabalhamos há anos com criação de conteúdo. A câmera nunca atirou na gente. Assim, eu juro pra você, nunca nos assaltou, entendeu? Nunca me sequestrou. Não tem porque ter medo da câmera, do vídeo. Calma. Eu sei que nós, seres humanos, a gente gosta de ter interação com outros seres humanos. Então isso daqui, né, nos encarando, gera aquele sentimento meio desconfortável. Agora, então eu sei que para quem que tá começando é um pouquinho complicado. Então vai com calma, pausa, acaba com o tal do vício de linguagem. Outra coisa importante no desenvolvimento, pessoal, é você tratar a rede social como se fosse uma conversa 1 para 1. Por que eu falo isso? Nós que criamos conteúdo temos uma ilusão de que a gente está falando com uma multidão. Ih, agora o Gerson falou besteira. Porque milhares de pessoas veem o vídeo, então claro que é uma multidão. Multidão é quando a gente está num evento palestrando, como já foi o caso,
quando a gente está num podcast ao vivo e aí tem realmente várias pessoas simultâneas assistindo. Agora, por mais que esse vídeo vai ter suas centenas, suas milhares de visualizações, a pessoa que está assistindo, ela tá aqui, ó, só ela e o celular dela, só um para um. Então percebe quando você muda a forma que você se comunica, o seu desenvolvimento fica muito mais fluido. E o CTA, gente, não tem segredo. Tem vídeos que acabam com o que a gente chama dentro do marketing de corte seco. Então eu vejo ele só acaba. Peraí, mas você entregou um conteúdo de valor. Você gastou seu tempo, suas horas editando. Ficou bom, transformou horas em minutos de edição. E você não vai pedir para a pessoa fazer nada, nem para ela te seguir? Claro, que a gente também não pode, né, ficar pedindo demais. Então, gosta desse vídeo? Curta, deixa seu comentário e caminhe para um amigo. Você não vai fazer nada disso. Mas finalizou? E aí? O que você pensa sobre isso? Deixa um comentário. Pronto. Isso vai fazer o vídeo engajar, vai entregar para mais pessoas. Cara, é quando você vê, você tem um vídeo performando super bem. Bom, e agora que eu já falei um pouquinho sobre como criar bons conteúdos, Gerson, eu quero vender. Eu quero saber, Gerson, do dinheiro na minha mão, do money, do cash, da bufunfa. Como que eu faço? Qual que é a melhor forma para eu fazer isso? Bom, você tem duas formas disso. Uma que é a maneira presencial, que a gente vai falar daqui a pouco sobre postura em eventos, e outra é agora quando nós vamos falar sobre a venda nas redes. Mas eu quero fazer um disclaimer aqui muito importante. Pessoal, você que escreve, você não é só escritor. Ué, Gerson, endoidou? Cara, você é quase um empresário do ramo da escrita. Porque você vai ter que entender noções de contabilidade, né? Quando você começa, você é independente. Então eu e a Elo, nós tínhamos planilhas, infinitas planilhas de venda. Eu fazia automação nas planilhas, então colocava ali, sei lá, um brinde novo, já calculava quanto ficaria o valor do brinde por venda de livro. Cara, ficou coisa linda. Você vai ter que entender noções disso, pelo menos. De vendas, de criação de conteúdo. Por que eu tô falando isso? Porque você investir na sua carreira é extremamente importante. Então, invista num bom capista se você, né, não sabe desenhar. Num bom diagramador. Calma, nós temos aulas de diagramação e análise de capa. Então, você não tem desculpa. Mas por que eu tô falando isso? Invista em ir em eventos também. Ok? Invista em pagar um stand, em ver a localização. Isso é muito importante. A gente vai falar sobre isso já na parte de postura, mas eu achei legal, né, comentar e também, claro, investir no seu conhecimento. Mas enfim, bora lá. Dentro da rede social aqui, a Elo já comentou que não é bacana você, independente, fazer muitos estoques na sua casa. Você pode ficar com o estoque parado, o livro, né, ele pode danificar de alguma forma, né, bater alguma coisa, pegar alguma infiltração. Então é muito legal você fazer uma pré-venda, né, para a galera já te pagar, você usar esse valor para imprimir os livros e enviar para eles. Então essa é a melhor forma. O que eu dou de sugestão? Por mais que você faça isso, sempre compre um a mais. Então, por exemplo, você vendeu ali 100 livros na pré-venda. Peça na gráfica, 130, 150. Vá por mim, isso é muito bom. Né? Por quê? Porque quando você começar a enviar, você vai gravar conteúdo enviando, né? Mandando meu livro, você consegue, né? Sempre vai ter aquela pessoa que vai comentar: nossa, eu perdi a pré-venda. Ou nossa, porque o pessoal às vezes não viu. Eu não vi que você estava com a pré-venda aberta. Como eu faço para adquirir? Que você já está com ele pronto e entrega. Então isso é muito bom. Principalmente também quando você vai para eventos presenciais. Então você fez ali, cara, um balanço, você vai precisar levar 200 livros. Compre 280. Você voltando para casa, sempre tem aquela pessoa que viu ali na feira, na Bienal da vida, e não conseguiu comprar e vai te procurar na rede social depois. Isso é importantíssimo, galera. E claro, também trabalhar com a ideia de bons brindes que comunicam. Então o que eu vejo muita gente fazendo? Ela manda de brinde um marca-página e um posterzinho, e o pôster é a capa do livro, e o marca-página é a capa do livro. Pode ficar maluco com isso. Você não está agregando valor nenhum, você está literalmente jogando dinheiro fora. Porque as pessoas, elas vão pegar esse brinde, ela vai ver que ele é quase uma propaganda, quase um folheto de propaganda, e vai descartar e vai jogar fora. Nós mesmos, quando a gente volta de eventos literários, a gente volta com um calhamaço enorme de marca-página que a gente nunca nem vai usar. Agora, é muito diferente quando você faz um brinde que comunica,
que ele entrega um valor. Como, por exemplo, esse marca-página aqui, que está aparecendo aqui na edição. Ele é um marca-página que conta a história da Heloísa como autora. Cara, a chuva de elogios que a gente tem desse marca-página, pessoas pegando, se emocionando. Nossa, tanto em eventos literários que eu vendi livro, apresentando esse marca-página e dando de presente ali para a pessoa que parava no nosso stand, não era brincadeira. Então tenha essa visão, isso é muito importante. Eu falei, fiz um detalhamento contando toda a história de como a gente idealizou esse marca-página no nosso treinamento. Agora, Gerson, beleza, entendi que eu preciso fazer uma boa pré-venda, que eu vou ali aquecendo o público com um bom conteúdo, faço minha pré-venda, faço a minha entrega, legal. E sobre o evento presencial, Gerson, como que eu faço? Primeiro, pessoal, tenha asco, tenha o mais profundo nojo, por favor, de corpo mole em evento e ficar sentado. Galera, eu vou entregar para vocês algo sobre mentalidade muito importante, que é o seguinte: toda profissão no mundo tem o seu ônus e o seu bônus. Você, escritor, você tem diversos bônus. É muito gostoso trabalhar com arte. A galera é super simpática com vocês em eventos. É um ramo que você consegue arraigar para si mesmo fãs. Isso é muito bacana. Agora, ele tem os seus bônus também. Você pode trabalhar da sua casa, escrevendo, é maravilhoso, fazer seu horário. Mas e quando vai para evento? Gente, ali, eu não vou mentir para você, é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, pessoal, ali é onde você vai ter que ficar 12 horas de pé no seu stand, muitas vezes sem sair, para você atender ali a galera. Faz parte. Quantas feiras literárias eu e o Lô não tivemos que comer sanduíche que a gente levava de casa, embaixo do stand ali, devorando, levantar e voltar a vender. Quando eu olhava para alguns colegas meus escritores, eles sentados. Sabe, a pessoa tem que chegar quase que implorando para contar a história do livro. Já tive eventos, pessoal, isso não é se gabando, mas para mostrar para vocês como fazer um bom serviço para o seu leitor, que é o seu consumidor final, é estritamente necessário. Chegar no final de um evento literário, ter vendido 200 livros e ver um colega seu chateado porque vendeu 30. Poxa, mas o mesmo cara que passou no meu stand passou no seu. Ah, mas é o livro. Gente, tem público para todos os livros. A Elo falou isso muito bem aqui já nessa aula, a gente trabalha muito isso no treinamento também. Agora, Gerson, você tem dicas práticas para me ajudar a vender especificamente? Tenho, vamos lá. Primeiro, domine e saiba falar muito bem e muito rápido a sua história. A venda tem que ser assim, ó, papum, papum, papum. Claro que vai ter vendas, vai ter que dedicar um pouco mais de tempo, conversar, trocar uma ideia, mas o próprio leitor, ele tá lá para ver livros, ver se gostar, pegar e levar para casa e ler. É isso. De novo, vai ter um outro, vai querer trocar uma ideia, mas são a exceção. Agora eu vou dar um exemplo prático para vocês. Olha só, cronometra aí o tempo que eu vou explicar sobre a história desse livro aqui. Bom, esse livro aqui conta a história de Samuel e da Milena, que eles estão na iminência de um divórcio, e para isso não acontecer, o Samuel é levado para 4 universos diferentes com uma única missão: fazer a esposa dele de cada um desses mundos se apaixonar por ele. E aí, será que ele vai conseguir? É isso. Se eu tenho mais tempo, eu posso trocar uma ideia, posso falar de uma inspiração ou outra, mas é isso. Inclusive, a Elo tá fazendo aqui nessa aula com vocês toda uma dinâmica de você ir anotando para absorver o conhecimento. Pega a sua história e tenta fazer isso com ela. Tenta apresentar de maneira rápida para as pessoas. Sabe, isso é muito importante. Saiba transformar a sua venda presencial e até online numa coisa quase que orquestrada. Então a pessoa chegava no nosso stand, eu entregava uma marca-página para ela, falando: e aí, bem-vindo ao nosso stand, posso começar te mimando? Entregava a marca-página, a pessoa já abriu um sorriso, viu um marca-página super diferente, super bonito, fazia esse pitch de vendas, que é o termo que a gente usa, né, em vendas para isso. Terminei, entreguei o livro na mão, mas ó, por favor, pode dar uma folheada, fiz páginas amareladas para melhorar sua leitura, tá aqui. A pessoa abria e começava a ler, ela, olha que louco, ela já estava com o produto na mão, ela já ouviu sobre a história. Cara, a chance dessa pessoa olhar para mim e falar: quero levar, era muito alto, mas muito alto. Bom, e agora ainda falando sobre eventos, já caminhando para o fim aqui dessa minha parte da sua aula, quero falar sobre postura em eventos para além da venda. E eu quero falar do tão famigerado networking. Eu preciso fazer networking.
Galera, primeira coisa, eu sei que a Elo desmistificou muita coisa sobre o ato de escrever em si, e eu quero fazer isso com networking também. Galera, networking não é uma coisa que você é presenteado muitas vezes. Às vezes pode ser. Se você nasceu herdeiro, você nasceu com um monte de networking. Mas se não é o caso, networking é uma coisa que você constrói. Até porque alguém que recebeu networking, recebeu de alguém. Né? O herdeiro teve um pai que trabalhou para ele ser herdeiro. Correto? Pode ser você esse cara. Então assim, como que você faz networking efetivamente, galera? Nessa rede de conexões que vai te ajudar a te beneficiar. Gente, não seja um sanguessuga. Esse é o primeiro e único conselho que eu dou nesse sentido. Não seja um sanguessuga. Uma pessoa que entregue, que agregue valor para as pessoas. E networking vai fluir naturalmente. Primeiro, que a gente nunca sabe do dia de amanhã. Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. E segundo, que a gente gera uma das mais poderosas forças motoras do networking, que é a gratidão e a parceria. Vamos lá, vou explicar em detalhes o que eu quero dizer com isso. Às vezes a gente está em eventos e eu vejo alguns escritores, isso quando a gente também era independente, chegava para chefes editoriais, né, de grandes editoras, com o livro e falava: olha, eu tenho esse livro aqui e o meu sonho é ser escritor. Pega aqui e fala, e minha história fala, cara, e aluga a pessoa. E posso falar uma coisa pra você, que talvez te chateie muito, mas é uma realidade que te ajuda a avançar. As pessoas não estão preocupadas com seus sonhos. Elas estão preocupadas com os sonhos delas. Por isso você tem que agregar no sonho objetivo delas. Isso é muito importante. Eu já vi chefes de editora, às vezes nem era o chefe, era, sei lá, um cara que era assistente de marketing, sair, gente, sem exagero, com sacolas e sacolas de livros independentes de evento. Agora pensa comigo. O Caba saiu com 30 livros. 30 livros. Se ele lê um por semana, olha o tempo que esse cara vai demorar para finalizar só esse montante que ele saiu de um evento. Para ver que ele vai publicar. Gerson tá me desanimando. Como que eu vou ser publicado? Chame a atenção por outros motivos. Eu já conversei, hoje já publicado, com autores independentes, e o pessoal pega e chega pra mim e fala: Gerson, como que eu posso ser publicado por tal editora? O que você me diz? Eu devolvo uma pergunta: por que você quer ser publicado por essa editora? E a resposta sempre é a mesma: não sei, aqui eles parecem bons, né? Peraí, calma. Às vezes uma editora que é bom pra um pode não ser bom pra outro. Tem editoras que são fenomenais com livros de romance. Tem outras que são fenomenais com livros para um público mais adulto. Outros, um público infanto-juvenil. Você pesquisou para ver a editora que você quer ir? Outra coisa, você pesquisou como que você pode agregar para essa editora? Então, nossa, sei lá, eu tenho um livro sobre uma distopia que envolve, cara, um público mais adulto. Tá, ok, legal, a editora tem isso no catálogo? Olha que bonito você chegar dessa forma. Oi, fulano, tudo bem? Olha, eu sou o escritor fulano de tal. Eu tenho aqui esse livro, eu pesquisei o catálogo de vocês, eu vi que vocês têm o livro tal e o livro tal, mas vocês não têm esse meu livro aqui, que ele fala desse assunto para esse público. Eu acho que seria uma ótima aquisição para o catálogo de vocês. Tá aqui, tem meu contato, seria um prazer conversar com vocês. Cara, gente, eu tô quase lançando esse livro. Olha que diferença. Aí a pessoa depois entra na sua rede social, vê um conteúdo de valor, vê que você sabe se comunicar com as pessoas. As pessoas, gente, os editores, eles estão olhando cada detalhe. Eu já vi chefes editoriais falar: fulano, né, tá independente e tal, vamos estudar, vamos estruturar fulano. Mas é complicado, né? Tem muito erro de português no perfil dele. A gente tem que olhar com carinho para a qualidade da escrita dele. Olha isso. Gente, é um mercado de trabalho. Olhe dessa forma para a escrita. Um olhar de profissionalismo. Então, voltando, olha como você agregou para a editora. Aí é fácil fazer networking. Outras coisas com criadores de conteúdo literários. A gente recebe muito no perfil da Elo, tipo assim: oi, fala do meu livro, ó o meu livro aqui, fala do meu livro aqui, olha, ele é muito legal, fala do meu livro. Calma, a gente tem uma estratégia, a gente já tem livros na fila que a gente vai tratar no perfil. Às vezes tem uma publicidade. Por que eu vou parar toda a minha estratégia para falar do seu sonho, do seu objetivo? Calma. Olha, eu tenho um livro aqui, eu acho que ele comunica bem com seus seguidores. Quero fechar uma publicidade, uma parceria com vocês. Olha que diferente. Eu fiz muito isso, tá?
quando a gente queria divulgar os primeiros livros independentes da Heloísa, eu ia conversar com influenciadores literários, quando a gente ainda não tinha muitos seguidores. Depois a gente não precisou, porque a gente bateu, assim, 20 mil seguidores, assim, coisa de, sei lá, poucas semanas de criação de conteúdo e a coisa foi... A gente tá hoje com quase 400 mil, com um pouco menos de 2 anos de criação de conteúdo. E, graças a Deus a gente conseguiu, né, crescer muito da nossa estratégia, enfim. Mas nesse comecinho eu ia conversar, olha, para cada livro eu te pago tanto, para cada livro vendido. Olha que diferente. Olha como você faz o trabalho com muito mais, cara, eu vou fazer uma boa entrega, porque essa pessoa tá agregando numa coisa para mim também. Isso é muito importante, pessoal. E outra coisa, por favor, seja educado e respeitoso. Se você vai conversar com uma pessoa num evento, sabe, tem um termo em inglês, read the room, né? Acho que em português a tradução literal seria tipo, leia o quarto, mas seria tipo, cara, sente a vibe do lugar, sabe? Tá um editor-chefe ali, não vou chegar nele, fulano tá aqui, calma, tudo bem, boa tarde, eu já vi isso, pessoas fazerem fila e alugar, assim, a pessoa tá nitidamente desconfortável, a pessoa tá nitidamente só querer sair, sabe, ir no banheiro, sabe, acabou de palestrar e você tá em cima da pessoa. Às vezes pode até gerar uma questão reversa. Em vez de você fazer uma boa impressão, fazer uma péssima impressão, você fechou uma porta. Ou pelo menos deixou ela um pouco mais difícil de você passar por ela. E agora, pessoal, um conceito que abraça tudo isso que eu falei aqui. Confie na sua história. Se você fez um bom trabalho, se você sente que você não fez um bom trabalho, dá 2 passos para trás, estuda, vambora. Você sente que fez um bom trabalho, você falar, você vender o seu bom trabalho, seja para uma editora, seja para uma parceria, seja para o seu consumidor final, que é o leitor, não tenha vergonha. Você fez um bom trabalho, uai. Se não, volta, estuda e melhora. Agora, se não, siga em frente. Porque eu já vi escritores vendendo livros quase como quem estava vendendo um produto ilícito. Né? Tipo, quanto custa? Tá, R$50. Tá 50. Não, olha, tá R$50, tá 60, que seja. E vambora, ok? Bom, foi um prazer poder dar essa aula para vocês sobre criação de conteúdo, postura em eventos, sobre vendas. Agora, falando em vendas, a gente quer te apresentar o nosso treinamento Jornada do Escritor, onde a gente tem mais de 10 trilhas, 110 aulas de uma maneira super didática e editada para vocês começarem com o pé direito. A gente vai vir agora para a tela do computador, vamos apresentar para vocês as aulas, ok? E claro, nós também temos encontros semanais, toda terça-feira, das 20 a 21h30, para nós tirarmos dúvidas dos nossos alunos. Poxa, Gé, entrei, não consegui tirar minha dúvida, seja por conta do número de alunos, né, ou porque eu não consegui participar desse dia, não tem problema. A gente tem um canal aberto no e-mail, a gente vai trocando essa ideia, tirando dúvidas, conversando, a gente vai sair junto do outro lado. Então agora, vem para a tela do computador para a gente te apresentar a jornada do escritor. Bom, pessoal, primeiro, você tem esse logo aqui, modéstia à parte, ficou muito bonito. São mais de 100 aulas, né, 110 aulas ao todo, dividido nesses 12 módulos. A gente fala que é 10 porque o primeiro é de introdução, né, para te dar um norte, um treinamento, e o outro, né, é para te dar um tchau, né, pra gente, né, manter contato e por aí vai. Mas efetivamente de conteúdo são 10 módulos, então vamos conhecer aqui um por um. Bom, primeiro a gente tem aqui o módulo de introdução, galera, onde a gente vai te falar um pouquinho sobre como estudar o curso da melhor maneira, porque às vezes a pessoa pode entrar e toma esse susto. Eita preula, 110 aulas, e agora? Não, para te ajudar e para você também, né, aprender sobre nossos encontros ao vivo. Entrar no nosso grupo privado do Telegram para receber o link toda terça-feira, para nós termos as nossas aulas. Depois disso, nós temos o módulo Como Escrever Boas Histórias. E, gente, aqui tá filé demais, gente. Aqui as aulas, elas são divididas por gênero literário. Cara, isso daqui é genial. A Heloísa, que ministra essas aulas, ela é graduada em História, pós-graduada em Literatura. Então, gente, a bicha manja muito. Leitora de carteirinha. Escreveu, né, por volta de 5 livros. Né? Tem alguns no forninho aí, chegando, por isso que falou por volta. Então, você tem aqui algumas aulas um pouco mais generalistas, ok? Onde a gente vai falar sobre o ato e o hábito de escrever em si, e aí as aulas separadas por gênero literário. Então tem aqui distopia, romance,
né? Temos aula de ficção científica, de fantasia, de ficção de cura, gênero de romance policial, de ficção histórica e aqui, né, para fazer um pouco de revisão e escrita também. Outra coisa importante que a gente sentiu sobre a carreira de um escritor, galera, é que muitos autores iniciantes, eles já começam de livros muito calhamaços, muito grandes. Então pensa o seguinte, você é um, né, consumidor de livros, você é um leitor. Poxa vida, é muito mais fácil para eu conhecer a escrita de um autor, eu ler uma história menor, do que eu já entrar de cabeça, né, num livro muito grande. Então, para isso, nós criamos aqui como escrever bons contos. Então, a gente pega muitos conceitos que a gente falou, né, no módulo anterior e trata aqui neste módulo também, mas agora efetivamente falando sobre contos, histórias mais curtas. Muito bom também. Uma trilha sobre ferramentas de escrita, né, para ensinar você a utilizar aplicativos para fazer mapas, aprender a usar o Word de maneira correta na hora da escrita, né, e por aí vai. Eu já vi casos, gente, terríveis de autores perdendo, cara, suas histórias inteiras porque fizeram alguma bobeira, né, seja no Google, seja no Word. Então aqui a gente quer te ajudar a pegar na sua mão efetivamente. Um módulo excelente de como publicar independente, né? Gente, tem uma aula aqui maravilhosa que a Heloísa, inclusive, ensina a embalar livros, cara. Então aqui tá muito rico, muito rico. Aqui nós retomamos falando sobre criação de conteúdo, ok? Aprofundar alguns conceitos, a gente dá uma pincelada nesta aula aqui. Falamos sobre ferramentas de criação de conteúdo também, né? Então aqui você vai ter aulas inclusive de edição de vídeo, porque isso é uma coisa que eu percebo em muitos autores. Tipo, ok, Gerson, eu preciso criar conteúdo, mas eu não sei. Pegamos na sua mão também. Olha só, a gente volta aqui em posturas de evento, mais uma vez, uma aula excelente. Voltamos aqui em registro de marcas para falar a importância de você registrar a sua obra, ok? Tá aqui também. E, gente, eu particularmente tenho um carinho muito especial por esse módulo aqui, que são as análises literárias. O que nós fizemos aqui? A Heloísa pegou grandes livros, né, grandes clássicos, obras maravilhosas, de diferentes gêneros, vale ressaltar, faz aqui uma análise detalhada junto com os alunos, para eles aprenderem como pegar conceito dessas grandes obras e aplicar nos seus próprios livros. Então isso daqui é uma aula, cara, prática, assim, nua e cru, né, de como escrever boas histórias. Ela casa muito bem aqui com o módulo 2 e 3, gente, é bom demais da conta. E o módulo específico do gênero ficção cristã, né, um gênero que está crescendo muito no mercado, muitas editoras estão lançando isso, né, o Brasil ele é majoritariamente um país, né, evangélico, quando não católico, então é muito importante, né, ter esse olhar para a escrita também, tá bom? E aqui o nosso último aviso, eu vou deixar você se tornar um aluno para descobrir qual é. Curso apresentado para vocês, será um prazer ser professor de vocês junto com a Elo. Por favor, considere entrar no treinamento, olhe isso como um investimento, ok, para sua carreira. Todas as informações de valores, falando novamente das trilhas, tá no primeiro comentário fixado. E olha, gente, modéstia à parte, o valor tá uma pechincha, ok? Com tudo que a gente está entregando para vocês. Os nossos encontros vão acontecer durante um ano, ok? Quando você efetuar a compra do seu acesso a este curso. E é isso. Será um prazer acompanhar você na jornada do escritor. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você. Quero relembrar que todas as aulas na jornada do escritor, elas são editadas, tá bom? Nós pensamos para que você tenha um melhor aproveitamento. Então nada de aula de 2, 3, 4 horas para explicar. Simples, direto ao ponto para você colocar em prática, bem editado. Tanto o curso quanto os encontros ao vivo para tirar dúvida são de acesso de 1 ano. Então você assinando hoje, no ano que vem, nesse dia, acaba o seu acesso. Mas calma, dá tempo de você ver tudo, dá tempo de você colocar muita coisa em prática e realmente começar a sua jornada na escrita. Aqui na descrição tem um link para você conhecer mais o treinamento e finalmente começar essa sua jornada conosco. Espero que essa aula tenha te ajudado muito e eu também espero te ver nos nossos encontros ao vivo para tirar todas as suas dúvidas e te encontrar nos grandes eventos literários. A gente se vê. Tchau, tchau!